Sejam muito bem-vindos. Essa é a 6ª edição do podcast CESP São José dos Campos. Sempre aqui a gente tem convidados muito especiais e hoje não é diferente, né? São convidados que nos ajudam aí a passar informações para a região, trazer a pauta que o CESP busca sempre estar presente, falando, né, provocando as pessoas, as empresas, o poder público, e que é a pauta de desenvolvimento regional. Então, o tema hoje é super interessante. A gente vai falar de cadeia de fornecimento, trazer um pouco das perspectivas de duas empresas muito grandes aqui da região do Vale, que é a Petrobras e a Embraer. Então, eu vou começar apresentando os nossos convidados, vou trazer um mini currículo aqui deles, e já passo a palavra para a gente começar a conversar. Nosso primeiro convidado é o Giovanni Firmo, ele é gerente sênior de suprimentos da Embraer, atua na empresa desde 2002 e já passou por diversas posições de liderança na área de suprimentos, incluindo categorias como TI, telecomunicações, automação e serviços de engenharia. Hoje é responsável pela gestão de contratos de estratégias de suprimentos para matéria-primas, peças estruturais e estándares. Em todas as unidades de negócio da empresa, é formado em administração de empresas, com especializações em materiais, compras e negociação, além de MBA em gestão empresarial. Antes da Embraer, atuou em empresas como Visteon, Sim. E Ford. Exato. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Obrigado. Certinho aqui o currículo? Perfeitamente. Então, obrigado, é um prazer enorme estar participando junto com vocês. O prazer é nosso. Desde 2002, já são mais de 20 anos. Quantos anos? 23 anos completados agora. Muito bem. Em março. Você já ganhou os botãozinhos, botãozinhos. Já tenho 3 e daqui a 2 anos aqui espero carregar aqui o meu quarto. Muito bom. Obrigada pela presença. Nosso segundo convidado é Mário Porto, gerente de otimização da Petrobras. É engenheiro químico com mestrado em físico-química de polímeros, além de 2 MBAs. Um em gestão empresarial pela FGV e outro executivo pela Fundação Dom Cabral. Com 25 anos de experiência no setor de refino de petróleo, tem atuação focada na otimização de processos e aumento de rentabilidade. Tem especial interesse no desenvolvimento de novas soluções produtivas e é um entusiasta da transição energética. Muito bem, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Sou também entusiasta da transição energética. Temos algo em comum, estamos no mesmo setor. A gente está falando aqui com 2 profissionais que são mais de 2 décadas, você mais um pouco, ainda quase indo para a terceira década, né, de experiência. Eu acredito que a gente acaba, isso faz parte da nossa vida, sem dúvida nenhuma, né, da nossa história. Sim. E o quanto a gente já não participa, não tem experiências, já não pôde contribuir com tanta, não só, a gente está falando aqui de desenvolvimento regional, mas por quantas etapas vocês já passaram durante a história das empresas, né? A Embraer começou de um jeito, ela é outra. A Petrobras começou de um jeito, ela é outra. Então, vamos falar um pouquinho disso? Já pegando esse gancho, queria começar que vocês pudessem trazer um pouquinho dessa origem, de como que a Embraer, né, desde quando ela nasceu e como ela está agora e como que a gente vê o futuro disso, né? Quais são os próximos passos que a gente aqui como região pode esperar dessa empresa que a gente ama tanto. Perfeito. Você fez um excelente comentário, uma excelente leitura. A Embraer de 5 anos atrás ela é muito diferente da Embraer do que a gente está vivendo hoje, né? E a gente vem carregando hoje, a gente vem construindo um momento muito interessante, até levando em consideração que os nossos resultados, né, são números bastante expressivos e a gente vem trazendo aqui dentro de todo o plano de estruturação da empresa, né? A gente vem trabalhando muito forte as questões de busca de eficiência, né, para aumentar a nossa competitividade. A gente vem com números de faturamento no nosso resultado anunciado para 2024, né? A gente teve 6,4 bilhões, recorde histórico de faturamento da empresa. A gente vem colecionando recordes de carteira de pedidos, né? Então é um momento muito promissor, né? E olhando aqui para o futuro, aqui, a gente vê bastante oportunidades de construir e de continuar construindo o nosso sucesso com o apoio da nossa base de fornecedores nacionais, né, que tem um papel de relevância e um protagonismo muito grande em cima disso. Perfeito. E a Petrobras da mesma forma, né, uma empresa aí que tem muitas décadas de história no país, né, ela nasceu, né, de um sonho de o petróleo é nosso, né? Perfeito. E desde a sua fundação ela é uma das locomotivas do país, né?
e está enfrentando, né, um momento diferente na indústria de óleo e gás, que é a transição energética agora, né, transição para menores emissões de carbono, né? É uma empresa que sempre se reinventa, né, que tem inovação e tecnologia no seu sangue, né? Um exemplo disso é o pré-sal, né? A gente é a empresa mais inovadora do mundo, que tem até hoje o recorde de exploração de petróleo em águas profundas, né? E na qualidade dos produtos também não é diferente, né? É uma empresa que investe muito no país, muito nos fornecedores, muito nas comunidades onde ela atua, né? Então, é uma empresa também que está, né, que tá sempre crescendo e que vai sempre ser aí uma das locomotivas desse país, né? E é a locomotiva mesmo, né, Mário? Porque quando a gente fala de refinaria, né, vocês estão na ponta ali da pirâmide, né? Então, a gente tem ali, sai de tudo, né? O pessoal pensa no combustível, né? E vai muito além, está no nosso dia a dia. Se a gente olhar nessa sala, a Petrobras está presente nesta sala em vários aspectos, né? No químico, no plástico, enfim. Então, acho que a relevância de uma indústria, né, de base, né, como não só a Petrobras, mas todas elas que vão compondo a cadeia de fornecimento é fundamental, né? E no momento, como vocês dois trouxeram, um momento que é um momento desafiador, né, para a indústria, de uma forma geral, no país, onde a gente tem ali um momento que nós precisamos nos reinventar, inovar para transformar os nossos produtos em competir, além de eles estarem competitivos para atuar no mercado internacional. A gente precisa também hoje ter um desafio que é também vender no mercado nacional, né? Especialmente no caso da Petrobras, né? Então a gente vem perdendo muito mercado nacional. Então, não na Petrobras, mas no setor como um todo. Então, acho que a gente tem esse momento aí das empresas, você comentou da transição energética, mais de um olhar mais estruturado para as empresas, né? Para as indústrias e para a cadeia produtiva de uma forma geral. Sim. E aí, indo para esse ponto, eu vou começar já com algumas perguntas para que a gente possa detalhar um pouco do que a gente está falando aqui. Como que vocês avaliam, então, esse momento que a gente acabou de falar, e em termos de mercado e operação? Fiquem à vontade, para vocês, quem quiser responder primeiro, eu posso, fiquem à vontade. A Petrobras recentemente, né, anunciou em novembro do ano passado o seu novo plano estratégico, né, o 25-29, com investimentos da ordem de 111 bilhões de dólares, um aumento de 9% em relação ao anterior, né? Especificamente na área de refino, né, que a Revap, que é a refinaria aqui em São José dos Campos, atua, né? Nós estamos falando de investimentos da ordem de 15 bilhões de dólares, né? Com muito desenvolvimento de tecnologia, não só para melhorar a qualidade dos produtos existentes. Você está falando desses 15 bilhões, você está falando da Petrobras como um todo? Da Petrobras como um todo. Aqui na Revap nós estamos falando alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais aí nos próximos anos. Tá. Né? Que é um investimento bastante grande para a cidade, né? Muito. A Revap, inclusive, é uma das empresas que mais arrecada para o município, né? E também somos o quarto maior gerador de emprego da cidade, né? Então, é um momento assim muito de... A Revap sempre foi uma refinaria muito inovadora, muito tecnológica, e continua nesse processo de se modernizar, né? Entrando também na transição energética, melhorando a qualidade dos seus produtos. Esses 2 bilhões, Mário, ele tem um cronograma de investimento? Já até a tal data tem 2 bilhões? Ao longo deste ano até por volta de 2027, 2028. Muito bom. Muito bom. Isso para o município é muito relevante, né? Sim. E para o estado de São Paulo, né? São 2 bilhões. Giovanni. Bom, do ponto de vista da Embraer, como eu comentei, né? A gente vem vivendo um momento muito interessante, é um futuro bastante promissor, e a gente vem trabalhando aqui para poder estar bastante ativo nas nossas campanhas de vendas, né? A gente precisa, né, e tem um trabalho muito, muito árduo aqui de colocar os nossos produtos aqui em operação, em todas as linhas de produtos, né? A gente é dividido aqui em unidades de negócio, né? Aviação comercial, executiva e defesa e segurança, né? Além dos serviços de suporte que atendem a todas essas unidades de negócio. Então, acho que o desafio é muito grande dentro de buscar competitividade, de capturar a oportunidade de mercado, da gente introduzir, né, os nossos jatos aqui em forças aéreas, servindo companhias aéreas, servindo clientes em particular, né, que é o foco mais determinante dentro da aviação executiva, né, e a gente precisa de muito
da nossa base de fornecedores. O sucesso que a gente alcançou até aqui tem muito protagonismo dos nossos fornecedores, né? Então, a receita desse sucesso ela caminha em conjunto e depende de muita colaboração aqui com os nossos fornecedores, em particular os fornecedores da base local, que são essenciais aqui, fundamentais para o nosso negócio. A base de fornecedor, em grande parte dos associados do CIESP aqui de São José dos Campos, Giovanni, são empresas que fornecem para a Embraer, né? Então, a gente, bom, primeiro, né, tem muito orgulho de poder estar representando essas empresas, a Embraer, a Petrobras, mas principalmente essa cadeia que ajuda o desenvolvimento dessas duas gigantes, né, que são aí, que promovem realmente, traz São José hoje para uma cidade de muito, com esse olhar de desenvolvimento, né? Recentemente fomos eleita mais feliz, cidade mais feliz. Então, além de desenvolvida né, no setor industrial, serviços, a gente também tem uma cidade aí onde a gente proporciona qualidade de vida, e isso tem muito a ver com vocês. Mas voltando, não perdendo o gancho aqui, voltando à questão da cadeia de fornecimento, né? Então, grande parte dos nossos associados são associados que participam, né? Estão aqui com a gente ativamente. E uma das coisas, né, que a gente vem acompanhando ao longo desses anos todos é de como que a gente promove que esses fornecedores se capacitem mais, ou que eles possam também capacitem para explorar o mercado de fora, por exemplo, para que eles não fiquem tão dependentes, né, a uma única empresa, né, e que vocês possam, com isso, também aproveitar cada vez mais o potencial de desenvolvimento que eles vão, né, tendo aí essa curva de crescimento. Uma empresa cresce, consegue fornecer mais, com mais, né, enfim, cada vez melhor. Então, um pouco disso, né, esse é um desafio já antigo, e que acredito que é pauta, né, da Embraer aí né, principalmente com os objetivos daqui para frente. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente, que eu acho que faz todo sentido aí dentro do que você trouxe. Não, claro. A gente precisa, e a gente tem um trabalho muito forte de desenvolvimento na nossa cadeia local, né? A gente tem já fornecedores que estão conosco aqui 3, 4 décadas de relacionamento. São empresas que começaram pequenas e que hoje têm um nível de faturamento bastante importante, né? E que movimentam também a economia da cidade, também movimentam e fazem investimentos em parque, né, no seu parque industrial, contratando máquinas e desenvolvendo pessoas, né? Então tem todo um trabalho que também agrega muito valor aqui para a sociedade. Então esse trabalho é feito em grande colaboração. Tem o desafio, né, da gente, né, quando eu comentei sobre o bom momento, né, parece que é uma tarefa fácil, né, mas tem muito desafio de cenário interno, de cenário de abastecimento de fornecedores. A cadeia de fornecedores hoje, ela traz algumas preocupações, né, e de alguma forma aumenta a responsabilidade, né, de quem atua dentro da gestão de fornecedores, e a gente cobra muito da competitividade, mas vai um pouco além da questão de preço, né? A relação com os fornecedores hoje, ela passa de não é cobrar um preço baixo, né? A gente precisa, obviamente, o preço importa, a competitividade ela é um fator determinante, mas a gente precisa, né, de qualidade, a gente precisa de um padrão de entrega, a gente precisa de compromissos, a gente precisa de uma série de outros fatores aqui que corroboram, né, e reforçam a relação cliente-fornecedor, né? Então, a gente aprendeu muito, a gente tem diversos trabalhos realizados aqui na metodologia de Lean, né? E a busca da eficiência a gente também tenta compartilhar, né, e fazer um trabalho de colaboração. Colaboração é chave dentro do nosso processo. O Pitch, né, tem um trabalho integrado com a Embraer nesse sentido, né, nessa questão da capacitação e também dessa promoção aí de desenvolvimento para essas empresas, né? E nesse sentido, Mário, como que está a cadeia de fornecimento da Petrobras? Como que hoje ela está desenhada? Eu confesso que conheço pouco, apesar de estar do setor, mas conheço muito pouco regionalmente aí de como que vocês estão estruturados. A Petrobras, né, como uma empresa de âmbito nacional, né, todos os nossos processos de seleção de fornecedores, eles são públicos, né, e eles são abertos para empresas do Brasil todo. Né? A gente concentra isso num portal chamado Petronet,
www.petronect.com.br. Nós já estamos passando aqui já, né? Já para se cadastrar. Exatamente. Onde as empresas podem se cadastrar, podem verificar todas as oportunidades que a Petrobras, em todas as suas unidades, né, Fabris e tudo, oferecem para os fornecedores, né? Localmente também, né, as oportunidades da Revap, elas são colocadas nesse portal e os fornecedores eles podem acessar e se candidatar e participar do processo. Importante dizer que a Petrobras zela muito por fornecedores que tenham alinhamento com seus valores, né? Os nossos valores de cuidado com as pessoas, transparência, inovação, né? Cuidado com o país, né? A promoção do país, né? E isso é muito importante para a gente. Então, o alinhamento é importante. As empresas elas têm que ter, obviamente, a gente, como o Giovanni falou, né? A gente tem que ter o melhor preço, não o menor preço. Então, a gente zela muito hoje, não por ter o menor preço na licitação. O melhor preço ele é composto de uma série de fatores. Não necessariamente o menor preço, mas a melhor entrega, né? Um trabalho de melhor qualidade, que respeite, né? Que tenha alinhamento com os nossos valores. Isso é muito importante para a Petrobras e para a Revap também, obviamente. E aí já emendo, né, um pouco do que você trouxe, dos desafios, olhando para frente, né? Então você trouxe aí um pouquinho da característica que realmente não está, como a Embraer tem ali um cluster, né, definido e com fornecedores, e você vai me contar logo em seguida, Giovanni, um pouco de como que você pretende desenvolver isso, mas olhando aqui, Mário, para a Petrobras, já entendi que vocês têm ali bastante pulverizado, né, conta, né, da característica do negócio. Sim. Mas você tem um desafio super importante esse ano que você comentou comigo, que é o evento de manutenção planejada, Sim. ou parada, né, como a gente fala, né, da planta. E um período grande, inclusive, né, que exige uma organização, uma estrutura, né, e um olhar para fora, externo ali, para poder fazer com que esse evento seja um sucesso. E isso depende muito também dessa cadeia, né, de como que vocês estão preparados para isso. Como eu comentei, né, nesse ano de 2025, no segundo semestre, a Revap vai passar por uma manutenção programada de rotina, né, que a gente faz a cada 5 anos. E o público lá da refinaria vai aumentar de 2.000 para 7.000 pessoas. Meu Deus, né? do céu, não dobra. Num período aí de agosto até novembro, mais ou menos. Né? Então, assim, tudo isso traz uma série de desafios, né? Inclusive para fornecer, né, moradia, alimentação, transporte para todas essas pessoas. Olha isso, né? Então, assim, e não dá para ser nacional, né? Esses fornecedores, eles necessariamente têm que ser regionais, porque eles têm que atender aqui, né? Então é um trabalho muito grande que a gente faz, inclusive em parceria com o PAT, com outros órgãos, né, governamentais, para tornar isso o mais transparente possível e para dar oportunidade para as empresas aqui da região fornecerem para a Petrobras nesse sentido. Tá? E aí eu já vou fazer ainda, continuando o link aqui, como que o CIESP pode ajudar, tá? Porque o nosso papel como entidade é justamente poder apoiar as empresas nesses momentos, né? Sim. Então, a gente pode pensar em transformar isso em algumas ações aqui que desdobrem aí nesse período aí. Depois a gente conversa um pouco mais, tá vendo? Ótimo. Olha que legal, né? Um convite para um podcast e a gente já consegue sair disso com informações para a gente trabalhar com ações. E complementando, né? E o ano que vem a gente também vai ter uma outra obra relativamente grande, né? Que é a modernização de uma das nossas unidades que produz diesel. Né? Ela vai passar por uma modernização aí com... Está dentro desse investimento de 2 bi que Está dentro do investimento. Uhum. É uma quantidade menor de pessoas, estou falando em torno de 600 pessoas, né? Mas de qualquer maneira também é um grande desafio aí do fornecimento de toda a cadeia aqui, né? Para fazer frente a esses desafios. Né? E não é nada fácil, né? É muito complexo. Eu admiro muito hoje poder estar deste lado também olhando para isso, porque é uma construção, é muita gente muito qualificada, né, trabalhando para que as coisas deem certo, né? E nessas, tanto bom, são 2 gigantes, né, pessoal? Então, assim, não tem nem o que falar, né? São empresas de setores diferentes, mas que exigem ali um nível de qualificação interna e de fornecedores qualificados para que tenham aí o sucesso dos seus produtos aí no processo de comercialização. Então, nesse sentido, Giovanni, conta aí um pouquinho para mim o que você vê aí de futuro aí para 2025 em frente aí para a Embraer. Bom, o que a gente precisa é estabilizar nossa cadeia de fornecedores e preparar os nossos fornecedores, né, para esse aumento
né, de esse crescimento dentro do nosso plano de produção para poder chegar dentro desse objetivo que eu comentei, né, de chegar lá em 2030 com o dobro do tamanho do que a gente tem, né? Então, deixar bem, vamos frisar isso, o dobro do tamanho do que a Embraer tem. 2030, exato. Esse é o objetivo da empresa, né? Então, a gente parar para pensar nisso, a cidade que acostumou com a Embraer, que, né, foi crescendo, se desenvolvendo, mas que estava ali, né, programada ali, né? E hoje a gente tem uma perspectiva tão robusta ali, né? A palavra não é robusta, gente, é ousada, né, de dobrar ali o seu compromisso, né, de aumento da participação no mercado e como indústria mesmo, é um super marco importante aqui para São José dos Campos e para o estado de São Paulo, sem né? Dúvida, sem dúvida. Então, desculpa te interromper, mas eu acho que vale a pena a gente deixar isso claro, né? Até 2030 vocês vão dobrar. Exato, o plano, né, a ambição é de ser uma empresa de 10 bilhões de dólares em 2030, né? Isso considerando o portfólio de produtos que a gente tem hoje para aviação comercial, executiva e defesa e segurança, né? Então, como eu comentei, o desafio é a gente ter a estabilidade na nossa cadeia de fornecedores, né, ter as entregas para que não tenha nenhum interpere dentro do nosso processo produtivo, né, e a gente vem trabalhando aqui alguns projetos de nivelamento da produção para poder garantir aqui, né, uma quantidade de entregas, né, e não ficar nada muito acumulado para final de ano, né? Então a gente conseguir transportar isso também para os nossos fornecedores, resultado de um bom planejamento, né? E acho que uma palavra que vai permear boa parte da minha conversa aqui é a palavra colaboração, né? A gente colaborar com ações, a gente colaborar compartilhando informações, né, e trazendo aqui toda a cadeia aqui para o mesmo espírito, né, para o mesmo desafio que a gente tem, que não é pequeno. Eu vou pegar esse gancho seu e vou colocar aqui. Tem uma frase bonita que me colocaram aqui no meu script, que eu vou ler na íntegra, inclusive. Até olhei aqui de lado já. Mas o Ciesp acredita que fortalecer a cadeia produtiva local é estratégico para o desenvolvimento industrial do Vale do Paraíba. Conhecer de perto como funciona o processo de seleção em fornecedores nas grandes empresas é fundamental para que as empresas pequenas e médias se preparem melhor para essas oportunidades. Então, agora com esse contexto aqui que foi me dado, mas o que vocês estão falando, eles vão para a ação prática, né? O que a gente pode fazer, né? Como que funciona na prática o processo de seleção de fornecedores da empresa de vocês? Fiquem à vontade para... No caso da Petrobras, né, como eu já tinha comentado, todas as nossas oportunidades, elas necessariamente têm que seguir o rito, né, da lei das estatais. Então são processos que são públicos, né, que são todos publicados nesse site que eu comentei, né? A gente tem um outro canal, né, de comunicação com fornecedores, que a gente chama de canalfornecedor.petrobras. Canalfornecedor.petrobras.com.br, tá. Onde os fornecedores eles podem encontrar informações lá de como é que são os processos de licitação, o que eles precisam para se candidatar, né, como é que são os canais, quais os tipos de serviço que a gente toma, né, dos fornecedores. Então, eles têm condição de se capacitar lá, de se preparar, inclusive com a documentação necessária para participar dos processos licitatórios e aí ter mais oportunidade de conseguir, né, fornecer para a Petrobras. Dentro disso, quais são os critérios mais valorizados? Você tem essa resposta? Tem. Obviamente, qualidade técnica, o preço é importante, o preço competitivo, né? A gente valoriza muito também as empresas que estão alinhadas com os nossos valores de direitos humanos, né? Compliance, obviamente. E basicamente isso, é ter um preço competitivo, uma qualidade técnica adequada, que seja capaz de atender os nossos requisitos técnicos e ter um compliance e um respeito aos direitos humanos que esteja alinhado com os valores da Petrobras. Perfeito. Giovanni. A gente não é muito diferente, né, da forma com que o Mário compartilhou. A gente também tem dentro do nosso... na página na internet, a gente tem uma seção específica de fornecedores, onde o fornecedor pode se cadastrar, né, e habilitar aqui o relacionamento conosco, né? Mas ele passa por dependendo do produto, né, ele vai passar por uma necessidade de qualificação, onde a gente vai trabalhar, né, dentro das qualificações, dentro das certificações e acreditações necessárias, né, para cumprir os requisitos de fornecimento de peça aeronáutica.
Mas a gente segue né, academicamente tem os passos do Strategic Sourcing, né? Então a gente não foge nada disso. A gente, como ele comentou, de um portal, a gente também trabalha isso através de uma plataforma eletrônica, o envio da RFP, o envio que acompanha aqui uma especificação técnica, e aí essa plataforma garante a isonomia do processo, né, onde os fornecedores conseguem responder para a gente no mesmo tempo, né, a gente cede as mesmas informações para todas as empresas, em termos de prazo, em termos de qualidade de informação. A gente, obviamente, recebe as propostas, ela passa aqui por avaliações técnicas, por avaliações comerciais, avaliação da qualidade, né, natural o processo de as rodadas, né, de negociação, equalização de propostas, né? E depois a escolha também é na forma com que ele comentou, né? A gente faz a escolha aqui em cima do TCO, né? Que é o custo total da aquisição, né? Não necessariamente é preço, ela leva em consideração prazo de pagamento, ela leva em consideração outros fatores aqui relacionados à proposta para a gente fazer a melhor contratação, não necessariamente a contratação mais barata. De novo, o preço importa, é parte do processo, mas ele não é o derivador principal da contratação, né? A gente olha aqui o custo total da compra. Já falamos aqui sobre isso, mas acho que é importante dizer, né? Exato. Acho que nenhuma, né, uma empresa, né, a gente, né, que se dá do nível de representatividade que vocês têm, né, de participação de mercado e história, não tem como realmente o preço ser um balizador. Ele é importante, como em qualquer negociação, mas é importante todos esses critérios. É importante dizer, né, que eu imagino que na Embraer seja do mesmo jeito, mas assim, a Petrobras tem oportunidades para todas as gamas de fornecedores, desde os fornecedores de serviços mais simples, limpeza, transporte, até serviços para fornecedores altamente tecnológicos e que estão na vanguarda da inovação, né? Então assim, tem espaço para todo mundo, é ficar de olho e estar qualificado para participar das oportunidades. Vou puxar também um ponto que a gente conversou aqui, a gente faz uma atualizada antes de conversar aqui para a gente também, né, não fugir muito do tema, mas o João estava comentando comigo antes de a gente entrar aqui no ar que até dessa ousadia, né, da Embraer. Posso chamar de ousadia? Acho que sim. Nossa, sim, né? Acho que é um passo importante. É uma grande né? ambição. Exatamente. De trazer esse olhar aí de crescimento, né, e essa ação de crescimento aí para 2030, é necessário também olhar através do que já temos, né? Então, o que temos aqui e o que a gente vai crescer, né? Na cadeia de fornecimento. E aí você comentou comigo em relação a até algumas ações que vocês estão fazendo, né? Fora daqui da região do Vale ou com outras associações, que são cadeias que são muito parecidas no processo de homologação. Me corrija se eu estiver errado, mas se tiver um processo de homologação, que poderiam também ser possíveis fornecedores, né? Exato. A médio e longo prazo, né? Se você puder comentar. Claro, a gente já há alguns anos a gente vem aproximando, né, de mais fornecedores e de fontes de fornecedores no mercado nacional, para trazer alguns conteúdos e algumas tecnologias que a gente entende que poderia ser suprido, né, por fornecedores aqui no Brasil. Sim. Então a gente vem procurando, né, a gente fez uma reunião com o Sindpeças, a gente participou no ano passado na Mercopar, né, que ocorreu em Caxias do Sul, onde a gente leva um pouquinho o que é Embraer, né, e quais são as tecnologias e tipos de produto que a gente tem uma carência e que a gente entende que poderia ser objeto, né, de desenvolvimento e investimento, né, na base local. A gente já tem alguns frutos, né, em desenvolvimento, né, já conversas avançando nesse sentido para a gente poder compartilhar os requisitos de certificação, e tem toda uma preparação para poder ser qualificado e ter a homologação, né, para determinados produtos, principalmente produto que vai montado no avião, né, que a gente chama aqui de peça-avião, né, de uma forma mais simplista na empresa. Uhum. Então a gente vem evoluindo com esse trabalho, né, e cada vez mais aproximando, buscando, né, compartilhar internamente, né, um pouquinho da nossa estratégia e abrir um pouquinho o horizonte para tipos de produtos, né, de diversas complexidades para atender esse nosso mercado. E a beleza desse trabalho é que esse mercado não fica restrito ao atendimento às demandas da Embraer, né? São carências que a indústria aeroespacial tem. Sim. E que isso abre
uma porta e uma oportunidade de desenvolver negócios para atender toda a indústria, né? Então, além da Embraer, outras OEMs, né, outras fabricantes de aeronaves, que possam também considerá-los como parte desse fornecimento, né? Os requisitos de qualificação da Embraer não são distintos ou menos rigorosos do que outras empresas, né? Então, o fornecedor que entrega para a Embraer aqui, ele está... E que fornecedor que não quer aumentar o portfólio, né, Giovanni? Então, exato. É isso, né? Fugir de alguma dependência econômica do relacionamento com a Embraer, né? E a gente sabe de uma característica Sim. que a gente tem, né? Não são várias as empresas fabricantes da aeronave que a gente encontra Sim. no Hemisfério Sul, particularmente aqui no nosso país, né? Então, a gente sabe dessa responsabilidade, a gente tenta apoiar os nossos fornecedores, né? E nesse caso, a aproximação para poder encontrar, né, fornecedores de bom desempenho, de características tecnológicas da indústria automotiva, de óleo e gás e de outras indústrias que possam pegar carona, né, e a gente faz um complemento dessas certificações e qualificações para atender os requisitos. Eu estava ouvindo o Giovanni falar, estava pensando exatamente isso. Assim, as qualificações elas são muito parecidas, né? São ramos diferentes. Mas do nosso lado aqui também exige uma qualificação técnica, são materiais muitas vezes especiais, tecnologias que são desenvolvidas do zero, né? E é muito parecido com a indústria aeronáutica nesse sentido, assim, né? Então, um fornecedor que está apto para fornecer para a Embraer, com certeza vai estar apto para fornecer para a Petrobras também, né? E vice-versa. São níveis de exigência muito altos. Legal. Muito bom. Eu queria fazer uma proposta aqui para vocês, porque a gente conhece a Embraer como grande produtora de aeronaves. A gente conhece a Petrobras como grande produtora de combustível, certo? Mas a gente não conhece no detalhe o que cada empresa... São várias áreas de negócio. Eu sei que aqui a gente não vai conseguir passar por tudo, mas se vocês puderem dar só uma pinceladinha do que é a Embraer, né? De fato, além do avião que a gente vê, né? E a Petrobras, além do combustível do que a gente põe no nosso carro, né? E em outros veículos, eu acho que vale, porque parece que é simples, né? As pessoas sabem, mas de verdade não tem essa familiaridade. Então, se vocês puderem explorar isso para a gente fechar esse bloco, que eu acho que faz super sentido. Legal. Eu comecei comentando contigo, né, que a gente fez um onboarding, né, de 10 novos fornecedores que foram recentemente qualificados aqui para a Embraer, e a intenção era exatamente essa. Muito se sabe da Embraer por notícia de jornal e de publicações e do que é exposto aqui na mídia, né? Mas a gente tentou trazer um pouquinho mais de informação desse detalhamento da Embraer, né? Então, a gente tem, por ser uma fabricante de aeronave, obviamente o produto final, né, das principais unidades de negócio aqui é a aeronave, né? Mas a gente tem dentro do nosso processo produtivo usinagens, tratamentos de superfície, a gente tem montagens, então todo o processo, né, ele passa por um nível de complexidade bastante alto, né, e que no final, né, de tudo a gente acaba tendo o avião, mas o processo de pintura, a automatização que a gente tem nos processos, de cravação de rebites para fazer a montagem estrutural, na junção das fuselagens, então tem muita tecnologia envolvida dentro desse processo. E que depois dele todo envelopado, pintado, bonitinho, né, para fazer a entrega, né, você acaba não percebendo que tanto o valor agregado, quantidade de tecnologia, a quantidade de itens que são envolvidos. Só para você ter uma ideia, a gente está falando mais de 10 mil PNs, peças, né, itens que a gente tem para uma categoria. Só quando a gente olha na parte de standards, por exemplo, né, que são toda a parte de rebite, né, os colares, a gente está falando mais de 3 mil PNs só dessa categoria. Então, quando a gente olha a proporção do avião como um todo, né, a quantidade de itens, ela é um negócio colossal. A Petrobras também... As pessoas conhecem a Petrobras pelo combustível, né? Acha que a Petrobras faz só combustível, mas a empresa é muito maior do que isso, né? A gente tem uma área de exploração e produção que é um grande desenvolvedor de tecnologia, não só para a área de exploração e produção, mas muitas tecnologias desenvolvidas lá foram usadas em outras empresas e outras indústrias depois. Sim. Tem a parte de refino, né? Que é especificamente onde eu trabalho. Tem a parte de gás natural, toda a parte de transporte. A gente tem a Transpetro, que é uma subsidiária nossa que, né, tem todo o know-how de logística no Brasil, né, junto com outras empresas. Tem toda a questão agora de transição energética. A gente tem uma
né, uma equipe muito grande trabalhando em novas tecnologias, em estudar como esse mercado novo de carbono vai ser. Tem o próprio centro de pesquisa, não sei se todo mundo sabe, mas a Petrobras é campeã de depósito de patente quase todos os anos aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma empresa que atua literalmente de A a Z, né? E tem espaço para todo tipo de fornecedor, com certeza. Eu vou explorar mais aí para a gente, né, no próximo bloco, mas é isso, né, gente? De como que a gente consegue fazer com que as pessoas entrem mais, né? Porque senão fica muito o olhar específico, né, de uma coisa que está pronto, que sai ali um produto final, ou que o consumo direto ali na minha bomba ali do meu carro, e aí fica fácil julgar muita coisa, né? Aí a gente entra até no, né? A gasolina aumentou. Eu não estou nem dizendo que a gasolina está dando isso, não. Eu já estou dizendo, é isso, né? A gente precisa olhar para o que tem de produção, que é desenvolvido no país, o que a gente gera de inovação, de tecnologia, e o que essas empresas fazem para que tudo isso aconteça, né? Então, muito legal vocês passarem esse overview aí um pouco das empresas, mas vamos procurar explorar um pouquinho mais. Alexandre, eu até me ative aqui na hora de falar um pouquinho do negócio Embraer, né? Mas as operações industriais, né? Mas a gente tem uma variedade de atuação que é muito grande, também muito grandes, né? A gente tem de simuladores de voo, a gente atende, né, centros de manutenção, a gente tem uma empresa de segurança de informação. Então, assim, a Embraer atua em diversos frontes, né? Então, só a unidade de negócio da defesa, a gente costuma dizer que ela é ar, mar, terra e espaço, né? Então tem colaborações aqui com joint venture, com empresas para satélite, prevendo aqui ataque cibernético, mobilidade, né? E o air mobility, né? Então tem uma gama de atuação aqui que ela vai muito além das aeronaves. A preparação é um item super importante para questão do fornecimento para vocês, né? Tamanho de empresas como vocês e os critérios que são feitos aí, né, são elencados nesse processo de contratação, eles são importantes que as empresas analisem de forma bastante profunda, porque fornecer para uma Embraer e fornecer para uma Petrobras significa mudança de processos dentro das empresas, né? E o que isso impacta no dia a dia dessas empresas. Então, eu queria que vocês colocassem isso, por favor, um pouco da visão de vocês sobre isso. Legal. Vou começar aqui, então, assim, uma vez estabelecido o relacionamento, né, a gente começa a vida normal, e acho que é uma peça-chave dentro desse processo para a gente evitar, né, ocorrências e rupturas, né, dentro do relacionamento, e a gente tem uma comunicação muito clara, né? A gente costuma falar dentro da Embraer que não é problema ter problema, né? Mas não compartilhar do problema a tempo que a gente criar uma alternativa e criar métodos de mitigação e as correções, isso aí acaba deixando a gente com menor flexibilidade de corrigir, né? Então, uma vez contratado, a gente tem um processo, uma política de colaboração muito grande com o fornecedor, de comunicação muito grande com o fornecedor, até para as questões até do ponto de vista de contrato, né? A gente assemelhar um pouco mais e fazer um equilíbrio, né, dentro do porte das empresas dentro da relação comercial, né? Então, a gente compartilha, a gente desafia demais a nossa base de fornecedores, mas na mesma mão que a gente exige, a gente também oferta. Então, tem muito trabalho, são vários programas que a gente já fez no sentido de capacitar e desenvolver fornecedores, programas de capacitação. A gente espelhou o nosso programa de excelência, né, compartilhando informações do Lean Manufacturing para os nossos fornecedores, programas de mentoria, capacitação de gestão. Então, assim, tem muita troca, né? Não é somente o relacionamento comercial, tem uma preocupação, né, em desenvolver esses fornecedores, em criar uma colaboração aqui para desenvolver mão de obra, para qualificar a mão de obra, né? Então, acho que esse é dentro da rotina e da gestão do relacionamento com o fornecedor, né? Uma vez ele escolhido e ele atuando conosco, tem uma preocupação, e a gente está muito próximo na comunicação e estreitar, né, o relacionamento para cada vez alavancar ainda mais aqui o relacionamento. Muito bom, acho que tem uma máxima, né? Ninguém faz nada sozinho, né, gente? Então, até um processo de cliente, né, e fornecedor, ele precisa ser uma parceria de trabalho, né? E é isso, entendendo aí o que cada um vai contribuir com a balança para que ela fique equilibrada para os dois lados, né? A palavra eu acho que é exatamente essa, parceria, né? A gente considera os nossos fornecedores como parceiros, né?
E da mesma forma como o Giovanni comentou, a gente também investe muito na qualificação dos fornecedores, né? A gente, inclusive, num dos canais que eu citei aqui, no canal Fornecedor, existem cursos lá que os fornecedores podem fazer gratuitamente, que a Petrobras oferta, esse curso de por exemplo, de ASG, né? De Ambiental, Social Sim. e Governança, né? Sim. Mas é importante dizer que a Petrobras, né, assim como a Embraer também, é uma empresa que tem requisitos elevados né, para os seus fornecedores, tanto do ponto de vista técnico, de segurança, de compliance, né? Então os fornecedores eles têm que estar cientes que eles têm que estar preparados, né, quando eles firmam uma parceria com a Petrobras, tem que estar preparados para cumprir o contrato da maneira como foi estabelecido, né? Porque da mesma maneira como a gente oferta com uma mão, a gente também cobra bastante com a outra. Gente, vocês conseguem ter algum exemplo? Que é legal a gente sair um pouco da teoria, né, dos critérios ali, do que pode... Mas vocês conseguem dar um exemplo de erros mais comuns que acontecem ali nesse processo? Se vocês puderem trazer alguma coisa que faça sentido dentro do que vocês estão colocando aqui. Você quer falar, mano? Não, a gente eventualmente tem assim, alguns erros comuns que acontecem, né? A pessoa não está acostumada a fornecer para a Petrobras, por exemplo, e ela na hora de fazer o seu orçamento para competir na licitação, na oferta pública, ela não faz cuidadosamente, depois ela não consegue honrar com aquele orçamento que ela fez. Esse é um problema que acontece com muita frequência. É o orçamento, né? Porque ela não está acostumada, então ela precisa se qualificar mais, ela precisa estudar mais o processo para fazer um orçamento que de fato ela consiga cumprir depois e que consiga ter lucro, consiga sobreviver, né? Um outro erro que eventualmente acontece, assim, a gente, como eu disse, né, a gente exige muito dos requisitos de segurança das empresas, então as empresas às vezes entram para fornecer para a gente com um padrão de segurança que a gente não gosta, não quer. E aí a gente começa a exigir muito e isso acaba encarretando em custos, em problemas, em multas contratuais. Então esse é um ponto de atenção para os fornecedores, né? Eles fornecer para uma empresa, né, desse porte é muito bom, mas também traz muitas responsabilidades que precisam ser... A parceria, de novo, né? Ser bem cuidadas para não ter problema. Perfeito. Conosco não é muito diferente, a gente tem uma gestão muito rigorosa dos nossos entregáveis contratuais, do padrão de qualidade do que a gente precisa, e aí existe sim, né, um grande rigor aqui no cumprimento desses requisitos, né? Então... acho que, não vou nem dizer erro aqui, mas são situações que começam a desviar do que foi o objetivo principal do contrato ou do requisito que foi contratado, seja por qualquer condição, né? A gente obviamente tem abertura e diálogo para discutir, a gente vai buscar, né, formas de simplificar o processo de fabricação, mas uma vez estabelecido, né, de novo, volta na isonomia do processo lá no momento da contratação. Sim. O requisito foi passado para todos. Sim. Né? E depois não adianta, depois de ter vencido, trazer, mas é que... Você não foi obrigado, exatamente, né, a fornecer. Então, assim, é um movimento espontâneo do fornecedor de entregar uma proposta, né? Então, a gente também cobra bastante a responsabilidade, né, pelo comprometimento que teve, né? E todo o contrato ele tem lá seus direitos, suas obrigações e as consequências dos descumprimentos, né? Então a gente é bastante rigoroso dentro desse gerenciamento dos nossos contratos. E nessa linha até do que a gente já falou anteriormente, né? Vocês buscam também estar sempre muito próximo da cadeia, né? Sinalizando para onde a empresa está indo, que caminho que está seguindo, que eu acho que isso é um processo também de construção, né? Para quem já fornece, já é mais fácil, porque já conhece, né? Então já está mais... Mas para quem começa, que dica que vocês dariam, né? Dariam assim nesse sentido para um fornecedor novo? Eu não sei se é necessariamente uma dica aqui, né? Mas eu acho que a relação de aproximação ela tem que ser bilateral, né? Então, ela parte, às vezes, da contratante e ela parte da contratada, mas ela precisa ter uma aproximação, né, de entendimento, de acompanhamento, né? A gente tem um programa de gestão de fornecedores, né? A gente tem lá um grupo de indicadores, a gente chama de book de indicadores, né? Dentro de uma metodologia de gestão de contratos que a gente tem, que chama Fit for Growth. Então a gente passa, né, com os fornecedores, né, a gente conta a história da performance do fornecedor. Então, ser bastante diligente dentro dos compromissos, né, e ter essa aproximação, né, de compartilhar as dificuldades para que a gente possa criar situações de contorno em conjunto,
né? E também da nossa parte a gente compartilhar, né? A gente está com uma comunicação bem próxima, bem efetiva com os fornecedores, né? A gente tem um evento de conferência de fornecedores, a gente faz, né? A gente compartilha informações do nosso negócio com os nossos fornecedores. A gente tem até um evento esse é um evento anual, né? E a gente até tem a premiação de quem são os melhores fornecedores por categoria. Nossos fornecedores da base local, né? O subcontrato, eles têm uma categoria específica para isso, então tem vários fornecedores que já foram premiados mais de uma vez, né? E o prêmio é cada vez o nível, e a régua de exigência vai cada vez mais alto, né? E a gente vem tentando trazer experiências diferentes para os fornecedores, né? Para poder conhecer mais o nosso negócio, conhecer um pouco mais em profundidade a Embraer. Então acho que a dica aqui é a gente ter uma relação um pouco mais próxima e a gente comunicar as dificuldades. E eu colocaria mais uma, estudar para quem você está fornecendo, acho que é um ponto importante. Alguma coisa, Mário? Não, o processo na Petrobras é bastante semelhante. A gente também tem indicadores, né? Não é o mesmo, obviamente, mas é um indicador parecido. Leva em consideração uma série de desempenhos do fornecedor para a gente dar uma nota para ele, como é que ele está performando naquele contrato, né? E tem uma aproximação muito grande. Assim, se a performance está boa, ótimo. Se ela não está muito boa, a gente chega junto para ajudar, para ver o que pode ser feito. Né? Porque é muito ruim quando você contrata um fornecedor e não dá certo por algum motivo. É ruim para os dois lados, entendeu? Exato. A gente não fica satisfeito quando não está indo bem, né? Então, essa aproximação também existe. Também a gente tem prêmio para fornecedor, eventos com fornecedores, né? É um processo bem parecido com o da Embraer, para qualificar os fornecedores cada vez mais, né? E aí o ponto que você comentou é estudar. Assim. No caso específico da Petrobras, a gente tem as informações, elas são públicas. Qualquer fornecedor pode entrar lá, estudar, consultar outros fornecedores que já fornecem para a Petrobras e ver... Isso é uma dica boa. Além de estudar, consulte coleguinha para saber como está sendo. Como é que as coisas funcionam para a pessoa não errar e não entrar numa coisa que depois ela não possa cumprir. Essa é uma boa dica. Muito bom. Muito bem. Olha, gente, o papo tá muito gostoso, tem muita coisa que a gente pode, né, de derivar aqui, ficar aqui a tarde inteira falando, mas eu acho que tem um papel fundamental da Embraer, da Petrobras e de outras grandes empresas que aqui estão, que é o papel dela como desenvolvimento, né, como propulsor da economia, né. Então, fortalecer, né, cada vez mais essas empresas, Embraer, a Petrobras, a gente tem a Nestlé, a gente tem Kenvue, a gente tem uma série de empresas, a Bayer, né, que produzem ali valor agregado aqui para a sociedade e o quanto, né, participam também para a cidade de uma forma geral. Mas o papel de vocês é fundamental, então, como estou dizendo, né, para esse desenvolvimento regional. Como que vocês acham que vocês podem estimular ainda mais, né, a economia local e também a do Estado e no caso da Petrobras aí no Brasil, mas não só no caso da Embraer também, né? A Embraer está ali no mundo todo. Mas como que vocês acham que o papel aí como grande empresa aqui para o estímulo da economia local, o que vocês veem na empresa de vocês nesse papel? Olha, eu acho que a gente pode ajudar muito, e a Petrobras já tem feito isso de investir na qualificação de mão de obra. A gente tem programas aqui para ajudar a formar mão de obra para os fornecedores locais aqui, né? Então a gente tem o programa Autonomia e Renda, por exemplo, que é um programa que está vigente agora, né? Para ajudar as empresas a ter mão de obra qualificada, porque um grande... Como que é? O programa Autonomia e Renda? Esse programa Autonomia e Renda, a gente aqui em São José a gente usa o Senai e o Instituto Federal para fazer qualificação de mão de obra que a gente vai precisar lá na Revap, por exemplo, né? Tá bom. Porque uma grande dificuldade às vezes que os fornecedores locais têm é ter mão de obra qualificada para atender os nossos requisitos técnicos, né? Então uma coisa que a gente pode ajudar é ajudar nessa qualificação, né? Orientar as empresas de como que a gente precisa que a qualificação seja, né? Para que eles tenham mais oportunidade de concorrer nos nossos processos e ganhar as licitações. E a Embraer, Giovanni? A gente tem um trabalho já de longa data, como eu comentei, de desenvolver os fornecedores, de capacitar fornecedores, de olhar para ambiente produtivo, para olhar do ponto de vista
de gestão. Então, são, assim, consigo listar aqui, começou com o PDF, né, que era o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, depois ele evoluiu para o PDCA, que é e depois ele foi para o MEG, né, Sistema de Gestão. Então, a gente tem várias iniciativas, né, e eu acho que o maior desafio que a gente encontra hoje é a gente tem empresas de patamares diferentes. A gente tem empresas de ambições diferentes. Eu não posso dar o mesmo remédio para todas. Perfeito. Né? Então, o nosso grande desafio é identificar aqui qual que é o estímulo. A dosagem, né, para cada uma delas. Que solução que eu apresento, né, para cada tipo de empresa, para cada ambição que cada uma das empresas tem, né, para nos acompanhar no processo. Tem empresas que querem fornecer o produto por completo, sendo responsável pelo planejamento da matéria-prima. Tem outras que não querem esse modelo, né, e de alguma forma entendem que isso como uma ameaça, né? Então, assim, acho que o grande desafio que a gente tem, né, é como é que a gente evolui o nosso processo, o nosso programa de desenvolvimento de fornecedores, né? A gente, né, espelhou o nosso programa de excelência para os nossos fornecedores, como eu já comentei, acaba ficando até parte do DNA da cadeia de fornecedores. Eles têm os eventos de semana Kaizen, então essa rotina ela acaba já sendo bem implementada. O desafio é para os próximos passos do que a gente tem de necessidade e olhar para as ambições de cada uma empresa, o porte de cada uma empresa, para eu não entrar com um remédio que vai ser muito forte e acaba, né, criando um problema para quem eventualmente estava confortável com o modelo atual. E cai no que a gente já falou aqui, né? Se não tem uma comunicação ativa, um trabalho de acompanhamento, né? E principalmente essa parceria que envolve aí cliente e fornecedor, porque senão você vai dar ali realmente a dosagem necessária, né? E esse trabalho de conhecimento é fundamental para poder ter uma cadeia, né, organizada que vai conseguir fornecer ele dentro das expectativas e que tem que estar também planejado dentro do grupo, né? Algum ponto, Mário? Acho que é isso, acho né? Que é isso. O Giovanni trouxe. Deu um overview bem completo. Eu queria, assim, se vocês pudessem, para a gente finalizar aí um pouco para as pessoas, né, que estão nos escutando, que vão escutar esse podcast, um pouco dessa experiência, né, que você já até adiantou, né, da dosagem, né, que a gente tem, mas o que vocês entendem ali que pode ser sucesso hoje para um fornecedor? A gente já falou bastante coisa, mas vocês têm um caso prático de sucesso de fornecedor que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente, né? De uma empresa que começou aqui pensando, né, muito pequenininha, hoje é um grande fornecedor da Embraer, na mesma para a Petrobras. Se vocês pudessem trazer um pouquinho, acho que isso é legal, né, para poder motivar essas empresas a buscarem esse crescimento. Legal. Eu vou te falar que até seria injusto eu compartilhar um caso ou dois de sucesso. É justo, tá? É justo. Mas eu vou explicar o porquê. Porque a gente tem na nossa base de fornecedores hoje mais de 50 empresas que a gente relaciona. Historicamente, boa parte dessas empresas são empresas familiares, outras já estão indo para a segunda geração de gestão. Algumas começaram com ex-colaboradores da Embraer da década de 80. Né? Então, assim, todas elas começaram pequenas de alguma forma. Então, eu acho que todos esses casos são casos de sucesso, né? Guardando as devidas proporções. Perfeito. Né? Mas acho que todas elas aqui a gente conseguiu construir uma marca, a gente conseguiu deixar, né, um ambiente de parceria, um ambiente de muita sinceridade e verdade dentro do relacionamento. Eu acho que isso aí que deixa a gente confortável para os desafios que a gente tem do futuro. Né? E a gente fica orgulhoso, né, de todas as ações que a gente fez, das empresas que também compraram essas ideias. Né? Então, a gente, dentro desse evento de fornecedores, né, só para não ser injusto e não te responder a pergunta, né, de caso de sucesso, né, eu posso citar aqui as empresas que foram recentemente premiadas como o melhor fornecedor da Embraer na categoria subcontrato, né, por 2 anos consecutivos, né, o ano passado e esse ano. A Fastwork em Piracicaba foi a empresa que foi premiada. Minha cidade natal. Com o prêmio de melhor fornecedor na categoria subcontrato. Antes disso foi a Fastwork. Antes disso foi a TecPlas, que aqui de São José dos Campos. E antes disso, né, a gente fez um biênio na sequência da pandemia, né? Foi a UFT, ali na região de Jundiaí.
a WF, estruturas em Botucatu e a Globo Usinagem, né, que tem operações em Jambeiro e também em Botucatu. Então, assim, são todos esses, as mais de 50 empresas são cases de sucesso, né? Só fazendo jus aqui a quem foi premiado aqui, citar nominalmente, né, também não deixa de ser uma forma de reconhecer e agradecer aqui pela parceria. Muito legal, muito legal. Eu também, o Giovanni estava falando, estava aqui me lembrando, né? A gente também tem muitos casos de sucesso de empresas que eram muito pequenininhas e que a gente, de uma certa maneira, ajudou a crescer, né? A gente tem uma exigência, por exemplo, de manutenção das nossas unidades muito alto, né? Então a empresa entra lá e acaba tendo uma troca de informações, né? A gente aprende com as empresas e as empresas aprendem com a gente também. E a gente vê depois conversando com outras empresas co-irmãs nossas que, aquele fornecedor melhorou muito, né, depois que começou a trabalhar aqui com a Petrobras e tal. Então é uma troca de informação. Tem algumas empresas aqui de São José, por exemplo, que nasceram no Parque Tecnológico. Vou citar uma aqui só de exemplo, a Otávio, por exemplo. Sim, nasceu no Parque Tecnológico muito pequenininha, como um hub de inovação. Perfeito. E hoje ela desenvolve tecnologia para a Petrobras. Ela não fornece especificamente para a Revap, mas ela fornece, por exemplo, para as nossas plataformas, para outras unidades nossas, para monitoramento de entorno e tal, com inteligência artificial e coisas assim. Então assim, tem muitos casos de sucesso, como o Giovanni disse, né? Eu acho que desenvolver o país e aí, dentro disso, desenvolver os fornecedores também é a missão de empresas do porte da Petrobras e da Embraer, né? E eu acho que a gente tem feito um bom trabalho nesse... Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Para nós é uma satisfação mesmo recebê-los, porque esse é o papel da entidade. Eu sempre trago isso no podcast, né? Que nós estamos aqui para representar, para poder fazer com que vocês se tornem cada vez mais competitivos, mais estruturados, sabe? Que os seus pleitos eles possam ser atendidos. E aí, quando seus, eu falo da indústria daqui, que a gente representa, que a gente possa promover essa cadeia, que a gente possa promover as empresas que estão como âncora aqui, né? E que a gente seja instrumento, né, sempre dessa boa comunicação, dessa boa ação aí junto à indústria regional. Então, mais uma vez, obrigada, né? Contem com o CIESP, contem aí com a força da indústria. Acho que a gente tem momentos desafiadores, mas tem grandes desafios, a gente encontra grandes oportunidades e a gente pôde ver isso hoje, né? O quanto indústrias vocês estão buscando inovar para transformar, para crescer e para poder contribuir com esse desenvolvimento do país. Então, vocês são um exemplo. Dá muito orgulho estar nessa posição, né, nessa cadeira, né, do CIESP e poder receber vocês aqui. E é isso. Não vou alongar demais. Mais uma vez, obrigada. Até o próximo podcast. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço.